hate that It's a plan. bad plan. Terrible That's a idea. stupid plan. Marvel Studios' The Fantastic Four. Salve sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Eles disseram que era só mais um reboot? Mais uma tentativa da Marvel de consertar uma franquia que nunca emplacou no cinema. Mas, e se eu te dissesse que os primeiros 30 minutos do novo Quarteto Fantástico não só desafiam essa visão, como podem ter marcado o nascimento de um novo MCU? Porque o que foi exibido na prévia exclusiva no Brasil não tem nada a ver com o que você espera de um filme de super-herói. Nada de piadas fáceis a cada cena, nada de começo genérico com ameaça chegando. O filme começa com silêncio, afeto e vulnerabilidade. E isso muda tudo. A primeira coisa que quebra a expectativa é o tom. O filme não tem pressa em te jogar numa batalha cósmica. Ele te convida a entrar na casa do quarteto, a observar os detalhes do convívio, os olhares entre Reed e Sue, as provocações sinceras entre Ben e Johnny. É como se estivéssemos espiando uma família real, não um time de super-heróis. E isso não é só uma escolha estética, é uma mudança de DNA. Porque o impacto emocional dessas cenas iniciais prepara o terreno para algo muito maior. Mas eu já volto nisso. O mais curioso é como a Marvel usa esse início calmo para gerar tensão de outro jeito: o desconforto da intimidade. Estamos acostumados a ver superpoderes no primeiro ato. Aqui, o poder é a conexão. Vanessa Kirby e Pedro Pascal constroem um casal que respira junto, sem frases forçadas, sem exposição de roteiro. Apenas química, como se a câmera estivesse ali captando momentos reais. Isso não só humaniza o quarteto, como cria a sensação de que estamos vendo algo proibido, quase íntimo demais para um blockbuster. E aí vem o primeiro impacto visual, não de explosões, mas de construção de mundo. Os cenários têm textura, têm profundidade. Há um senso de imersão que lembra Blade Runner 2049, com tons frios e planos amplos que contrastam com a familiaridade emocional. É o tipo de direção que diz: essa história importa. Mas tem uma coisa que ninguém reparou, e que pode ser a chave para entender o que a Marvel está planejando com esse filme. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Desde os primeiros segundos, fica claro que esse filme entende o valor de colocar Sue Storm no centro da narrativa, mas sem transformá-la em um símbolo genérico de força feminina, como Hollywood tem feito com frequência. Aqui, a força de Sue vem da conexão, da responsabilidade e da calma com que ela encara o caos ao redor. E isso já aparece de forma sutil na primeira sequência em que ela aparece com o filho, Franklin. A maternidade não é usada como clichê emocional. É o eixo de toda a construção dramática da história. Vanessa Kirby entrega uma atuação precisa, sem exagero, mas com densidade. Ela é a âncora emocional da equipe. E isso não significa que ela esteja isolada, muito pelo contrário. O que mais impressiona é como o roteiro transforma a relação entre Sue e Reed num pilar narrativo. Pedro Pascal entra como o contraponto perfeito, pragmático, focado, mas emocionalmente disponível. Os dois funcionam como um casal que já passou por muita coisa, que não precisa se explicar o tempo todo. É nesse silêncio confortável entre eles que o filme encontra sua maturidade. Essa dinâmica reflete algo muito importante nos quadrinhos, especialmente nas fases escritas por Jonathan Hickman e Stan Lee. Reed e Sue nunca foram apenas parceiros de equipe. Eles são um espelho do que o quarteto representa: família, sacrifício e confiança. Quando vemos os dois discutindo o futuro de Franklin, ou tomando decisões sobre o uso dos poderes, sentimos o peso dessas escolhas. E isso é algo raro no MCU. Mostrar que ser herói também é ser pai, esposa, cientista, tudo ao mesmo tempo. Não há glamour aqui, só responsabilidade real. Mas tem um detalhe curioso nesse núcleo familiar, que quase passa despercebido. Embora a trama aparente girar em torno de Sue e Franklin,
Quem toma as decisões, quem conduz as ações, é Reed. Isso pode parecer um desequilíbrio, mas talvez seja uma pista sutil sobre o que vem por aí. Nos quadrinhos, Reed é conhecido por esconder planos, mentir para proteger a família e, às vezes, ultrapassar limites éticos. Se esse lado for explorado, podemos estar diante de um conflito interno de proporções cósmicas. E se o verdadeiro vilão não estiver tão longe da sala de jantar? Se o coração emocional do filme pulsa através de Sue e Reed, a alma vibrante vem de Ben e Johnny. E isso se revela logo nas primeiras interações, que acertam em cheio no tom e ritmo que os fãs da equipe sempre esperaram ver nas telas. Johnny Storm, vivido com uma energia quase autêntica, surge com a arrogância cômica clássica. Mas dessa vez, sem parecer forçado ou deslocado. Suas piadas têm tempo certo, seus olhares carregam provocação, e a rivalidade com Ben Grimm flui de forma orgânica, sem depender de caricatura. A primeira sequência em que os quatro dividem a cena é decisiva. Não só pela química imediata, mas porque estabelece o que faltava nas versões anteriores: um senso real de time. E esse detalhe é importante. Porque o Quarteto Fantástico não é só um grupo de heróis que se uniu por necessidade. Eles são, desde o início, uma unidade afetiva e funcional, onde as divergências são parte do vínculo. Isso remete diretamente à essência dos quadrinhos da Era de Prata da Marvel, onde Stan Lee e Jack Kirby não estavam só criando aventuras espaciais, mas sim explorando a dinâmica de uma família sob pressão. Ben Grimm talvez seja o maior acerto aqui. O que antes era só um personagem trágico em CGI, agora ganha presença, densidade e humanidade. A dor de estar preso em um corpo de pedra não é mais o centro da narrativa, e sim o esforço constante de continuar sendo parte daquela família, mesmo sendo o mais diferente de todos. É um tipo de vulnerabilidade silenciosa que traz peso dramático sem precisar de discurso. E quando Johnny o provoca, não é só piada. É código familiar. É história de irmãos que já passaram por perdas, brigas, reconciliações. E continuam ali. Essa construção é essencial, porque, apesar de termos visto trechos desconexos dos primeiros 30 minutos, a reação do público foi unânime. Parece que estamos vendo o quarteto certo pela primeira vez. O DNA está todo ali. O humor, a tensão, os olhares, os silêncios. E, acima de tudo, o senso de que eles realmente se conhecem. E que juntos são mais do que a soma de seus poderes. Mas tem uma fala específica do Johnny, em tom de provocação, que parece só uma piada. E que pode entregar a verdadeira intenção do roteiro. Tudo parecia íntimo, contido, quase doméstico, até que ela apareceu. A entrada de Shalla-Bal, interpretada por Julia Garner, marca o ponto de virada no ritmo e na escala do filme. Em poucos minutos, a narrativa salta do microcosmo emocional da família para uma ameaça cósmica palpável. E o mais impressionante é como isso acontece sem perder o tom. Não há quebra brusca. A transição acontece com precisão cirúrgica. Primeiro, silêncio. Depois, a presença. Shalla-Bal não entra em cena como uma vilã típica. Ela não grita, não destrói, não provoca. Ela simplesmente fala. Com uma voz calma, quase suave, mas carregada de um peso que domina o ambiente. A fala que foi divulgada no trecho recente mostra exatamente isso. Ela não ameaça. Ela anuncia. Como se não houvesse escolha. Como se o destino estivesse cumprindo um ciclo. E essa abordagem ressoa com as versões mais sombrias da personagem nos quadrinhos, especialmente nas sagas em que assume o manto de herdeira do surfista prateado. Aqui, ela é mais do que um arauto. Ela é o presságio. O discurso que ela faz não menciona diretamente Galactus, mas tudo no enquadramento, na trilha sonora e no silêncio dos personagens aponta para isso. Julia Garner domina o centro da cena com o tipo de presença que lembra antagonistas como Hela em Thor, Ragnarok ou até a versão controlada da Wanda em Multiverse of Madness. Mas com uma diferença fundamental. Shalla-Bal não tem raiva. Ela tem propósito.
E isso torna tudo mais assustador, porque ela não quer destruir. Ela acredita que está fazendo o que é certo. E é aí que o perigo se torna inescapável. Visualmente, a sequência que fecha o preview tem uma construção cuidadosa. Nada de ação gratuita ou destruição vazia. A escala é transmitida pelo silêncio da sala, pelo olhar dos personagens, pelo plano aberto que nos lembra o quão pequenos eles realmente são, diante do que está por vir. A Marvel entrega um momento que não depende de efeitos para impactar. A ameaça é percebida, não apenas mostrada. E quando a tela escurece no final da cena, o que fica não é adrenalina, é angústia. Mas tem algo ainda mais sutil nessa escolha de antagonista, que pode revelar o plano da Marvel para a próxima fase. No meio de tudo isso, um bebê. Mas não qualquer bebê. Franklin Richards aparece nas cenas iniciais não como alívio cômico, nem como mero símbolo de união familiar, mas como um ponto gravitacional da trama. E se você acompanha os quadrinhos, sabe exatamente o peso que esse nome carrega. Nos arcos mais importantes do universo Marvel, Franklin é mais do que filho de Reed e Sue. Ele é uma ameaça potencial. Um ser capaz de dobrar realidades, criar universos, apagar linhas do tempo inteiras com a mente. O filme, pelo pouco que foi exibido, ainda não explora seus poderes diretamente, e é aí que mora a genialidade. Porque a simples presença dele já ativa o subtexto. Em um dos diálogos vistos no preview, Sue parece mais protetora que nunca, enquanto Reed adota uma postura de antecipação, como se soubesse o que está por vir. E esse contraste já levanta questões. Reed Richards, nos quadrinhos, é famoso por tomar decisões moralmente duvidosas em nome de um bem maior. Ele já apagou memórias da própria esposa, já escondeu verdades da equipe inteira. E se essa versão do MCU seguir essa linha, Franklin pode ser o catalisador de um conflito interno de escala multiversal. Existe uma HQ em particular que não pode ser ignorada aqui. Fantastic Four, Leição de 4, onde Franklin enfrenta celestiais como se fossem brinquedos. E mais tarde, em Future Foundation, ele é tratado como uma anomalia de nível cósmico, vigiado por entidades como Galactus e o Tribunal Vivo. O fato de o filme introduzir Franklin já na primeira meia hora e de forma integrada à rotina do time pode ser uma pista clara. A Marvel está preparando o terreno para ele assumir um papel-chave no arco final da saga do multiverso, seja como herói ou como catalisador de destruição. E tem um detalhe visual que poucos mencionaram: a forma como Franklin é apresentado. Enquadrado no colo da mãe, em silêncio, observando. Nenhum efeito especial, nenhum brilho nos olhos, nada de óbvio. Mas o olhar é fixo, intenso, quase calculado. Pode parecer apenas atuação de bastidor, mas lembra, e muito, a primeira vez que vimos Wanda com os gêmeos em WandaVision. E sabemos como aquilo terminou. Se Franklin já está ali, o que mais a Marvel está escondendo sobre o futuro do multiverso? É impossível assistir aos primeiros minutos desse filme e não perceber. O visual foi tratado como prioridade absoluta. Desde o design dos trajes até a composição dos cenários, há um cuidado que vai além do padrão do MCU. Nada parece reciclado, genérico ou excessivamente digital. A fotografia adota tons mais frios, com sombras bem definidas e planos amplos que dão profundidade ao ambiente. É uma estética que remete mais a Duna e Interstellar do que ao visual tradicional da Marvel. E isso não é coincidência. A direção parece decidida a criar uma linguagem própria para o quarteto. Os cenários não são apenas bonitos, eles têm textura. Um laboratório não é só um espaço de tecnologia. É um lugar onde Reed dorme no sofá entre cálculos e onde Johnny encosta os pés na mesa com desdém. Cada ambiente parece ter história, uso, função real. E esse nível de imersão só é possível quando há intenção narrativa por trás da arte. Não é apenas sobre efeitos, é sobre atmosfera. E quando Shalla-Bal entra em cena, essa ambientação silenciosa dá lugar a um espetáculo de escala, mas sem perder o controle. O CGI, por sua vez, impressiona não pela quantidade,
mas pela forma como é utilizado. A Marvel parece ter aprendido com erros recentes, entregando efeitos mais bem integrados e movimentos mais críveis. A elasticidade de Reed, por exemplo, finalmente convence. O uso dos poderes não é jogado como pirotecnia visual. Cada habilidade tem consequência, impacto físico, reação emocional. Isso não só aumenta a credibilidade do universo, como reforça o vínculo entre forma e conteúdo. Aqui, o estilo está a serviço da história. Mas talvez o mais importante seja o tom geral. O filme tem coragem de desacelerar, de parar em silêncios, de deixar que uma fala ecoe, que um olhar dure mais do que o tempo comercial. Isso revela uma ambição narrativa rara no gênero. Um desejo de tratar o espectador como alguém que pode absorver camadas, não só estímulos visuais. E se isso for mantido até o final, podemos estar diante de algo mais do que uma nova versão do quarteto. Podemos estar vendo o nascimento de um novo código visual para a fase 6 do MCU, mas tem uma escolha de direção nesse início, que pode revelar uma intenção muito maior. Um sinal de que esse não é só um filme sobre origem. É um ponto de reinício silencioso. Há algo estranho na forma como o filme se apresenta. Nenhuma referência direta ao que veio antes. Nenhuma menção explícita aos Vingadores, ao Blip, ou a qualquer evento canônico da saga do infinito. Isso não parece descuido, parece estratégia. E quando um filme do MCU evita situar sua história em uma linha temporal clara, geralmente é porque está tentando sinalizar algo maior, ou algo novo. Talvez o que vimos nesses 30 minutos seja, na verdade, o início silencioso de um soft reboot. O conceito de soft reboot já foi aplicado antes pela Marvel. O Hulk de Edward Norton foi substituído por Mark Ruffalo, sem reiniciar tudo. A trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland ignorou a origem clássica, mas manteve o peso emocional. Agora, com o Quarteto Fantástico, o movimento parece mais profundo. Ao nos apresentar uma equipe com filho, com dinâmica já estabelecida e com uma ameaça cósmica à espreita, o filme não está só contando uma nova origem. Está inserindo um novo eixo para o universo compartilhado. E esse eixo parece descolado do que conhecíamos. O fato de Reed e Sue já estarem maduros, de Franklin já existir, e de Shalla-Bal surgir como mensageira de algo maior, sugere que a Marvel não quer apenas somar mais personagens ao tabuleiro. Ela quer redefinir as regras do jogo. Isso se alinha com rumores de bastidores, que indicam que Avengers, Doomsday, será o ponto final de uma era. E possivelmente, o início de outra. E se esse outro já começou aqui, mas ninguém percebeu? E se o quarteto não está sendo apenas introduzido, mas reposicionado como o novo núcleo de tudo? Essa teoria ganha ainda mais força quando olhamos para a estrutura narrativa do filme. Tudo parece construído para gerar ruptura. A intimidade inicial, a ameaça silenciosa, a ausência de conexões explícitas com o universo atual. É como se estivéssemos vendo uma realidade paralela prestes a colapsar no mainline do MCU. Um pré-Krakoa, como foi nos quadrinhos dos X-Men. Um terreno isolado, autônomo, mas prestes a se fundir ao todo. E se for isso mesmo, o Quarteto Fantástico não é só mais um filme. É o ponto zero. O ponto de reinício. O começo de algo que ainda não sabemos nomear. Mas agora, eu quero saber de você. Essa versão do quarteto te parece mesmo o marco de um novo MCU? Ou ainda falta uma peça nessa equação? Me diz nos comentários.